natural tem que treinar de um jeito e hormonizado de outro. Se eu começar a usar as paradinhas, eu vou me transformar no Wolverine? Não, meu filho, porque o que muda de verdade não é o treino, mas sim a margem de erro e magnitude de resposta de cada um dos indivíduos. Ponto. O treino de natural contra o treino de hormonizado é de suma importância, porque ele cria dois extremos ruins. O natural, que acha que precisa de uma estratégia mágica, e o hormonizado, que acha que qualquer coisa funciona. Mas na verdade, esse cara geralmente é o cara que não hormoniza. Esse é o mais engraçado. Ele acha isso até perceber, até fazer a sua primeira aplicação. E perceber que não vai se transformar no Chris Bumstead em 2 meses ou em algum tipo de Hulk em 2, 3 meses. Nada disso. E o natural cai naquela falácia daquele coach, daquele charlatão que vende a Magic Pill. Olha, natural, olha pra mim com o meu shape natural. Esses caras que falam de treino na internet são hormonizados, eles amplamente usam magnitudes gigantes de esteroides anabolizantes. Mas olha pra mim, eu sou natural, eu tenho a fórmula mágica pra você se desenvolver. Venha comigo. E você cai nessa, porque o cara não é tão grande, mas ele é bem seco. E acaba que muitas vezes ele é realmente natural, mas aquele resultado também acaba sendo muito de genética. E você cai nessa. E esses charlatões comumente se apoiam naquele estudo de Bassin, que viu alguns grupos, utilizou testosterona suprafisiológica em alguns, e em um dos grupos era o grupo sem treino e uso de testo. E o grupo ganhou 7 libras de massa livre de gordura, não massa muscular. O que isso quer dizer? Que não tudo que o cara ganhou foi actina e miosina, tecido contrátil. Foi tudo massa livre de gordura, compreende a todo tecido que não é gordura. Então o cara ganhou água e glicogênio, por exemplo. E atrelam a magnitude da resposta do esteroide até como algo místico, algo assim sobrenatural. Mas não levam em consideração que isso também vai depender muito de fator genético e o quanto o cara tá usando. Muitos caem na fantasia de que no primeiro ciclo vão virar atletas de elite, o que não acontece. Tu pega o Gunley, por exemplo, não foi de um mês pro outro, foi ao decorrer aí de quantos meses ele não tá usando para se tornar o cara que ele tá agora. Então hoje a gente vai separar o que muda de verdade do que é só misticismo mesmo. Te dar um modelo simples para treinar e ajustar sem nenhum dogma. Ponto. Então vamos lá. Sem misticismo, o que o hormônio realmente faz? Aumenta a eficiência do ambiente anabólico. Então ele vai aumentar a sua síntese proteica e otimizar a síntese proteica já existente. Melhora o que você já faz. Então você treina de um jeito. Ele vai melhorar esse seu jeito de treinar, basicamente. Você vai ter mais resultado mesmo com esse seu treino porco, subótimo. Muitos atletas utilizam esse treino subótimo como o esteroide como muleta e esse treino subótimo. E aguentam grandes volumes de treino, por exemplo, porque eles nunca estão próximos da falha. E muitas vezes acontece desse cara subir apenas até o teto que ele já tinha. Esse resultado que ele conseguiu com o veneno, com o encantamento ali, ele já poderia atingir de forma natural e ele nunca vai passar disso porque o cara não sabe treinar. O hormônio vira uma muleta real. O treino ótimo, ele amplifica a dose, ele amplifica o uso da dose. Então você vai se dispor de usar menos e ter muito bons resultados. O treino porco usualmente vai exigir uma dose absurda. E não necessariamente você vai ver o cara tendo muitos resultados. E é por isso que a recomendação principal é você construir uma base sólida antes de usar. Comumente os profissionais falam, olha cara, você tem que ter pelo menos 3 anos de treino para começar a fazer o uso. Eu amplifico essa recomendação. Você precisa ter 3 anos de treino, treinando bem, para começar a fazer o uso. As duas maiores diferenças dos caras que hormonizam e não hormonizam vai estar na capacidade de ganhar massa muscular e na capacidade de reter massa muscular em períodos de cut, o efeito anticatabólico. Talvez aqui na preparação do fisiculturista seja onde tem um dos pontos altos da diferença. Porque o natural, em déficit calórico, a testosterona tende a cair, o estresse subir, rendimento cai também, e naturalmente ele vai precisar de uma restrição calórica um pouco menor e um tempo de preparação muito maior. O encantado, hormonizado, mantém o ambiente anabólico, vai poder se dispor de uma restrição calórica mais agressiva, vai poder compreender um tempo de preparação menor, tem mais margem para erro. Ponto.
Ah, sujou aqui, fez uma refeição fora, aumenta um pouco ali, compensa ali e voltou para os trilhos. Ponto. Entre 8, 12 semanas o cara consegue fazer uma excelente preparação hormonizado. Entre 16, 20 semanas o natural tende a se sair mesmo. Tende. Por quê? Porque depende também muito do ponto de início dessa preparação. Como é que foi esse off? Sujou, subiu o percentual até 20%, escaralhou tudo? Ou manteve um bom percentual de gordura durante todo o período de ganhos? Porque no treino, pessoal, os princípios seguem os mesmos. A intensidade é alta para ambos. Ambos têm que trabalhar com alta intensidade. Ambos têm que trabalhar com proximidade com a falha e falha. O volume tem que ser sustentável para os dois. Tá, mas os hormonizados, eles aguentam mais volume em decorrência deles talvez serem um pouco maiores. Por exemplo, um pouco, Samson Dauda com 150 quilos, só um pouco maior. Mas fato é, se o cara treina em intensidade real, com falha e tudo mais, o cara não vai triplicar, duplicar o volume de treino dele. Ele pode aumentar, de fato, mas não nesse ponto. Porque se o natural deve treinar pesado, por que o hormonizado não deveria? E a gente tem muitos exemplos de caras hormonizados que treinam pesado e têm resultados incríveis. Assim como a gente também tem caras que treinam fofo e também têm resultados excelentes. O treinar fofo aqui está sendo muito mais atrelado à intensidade, de fato, carga. Porque esses caras que treinam fofo, eles também vão treinar de alguma forma com proximidade com a falha. Uma coisa que acontece que é comum é que o hormônio aumenta o ruído. Então aquele treino ruim parece funcionar, porque o cara tem resultado, mas ele tá usando de muleta o esteroide. O divisor de águas, muitas vezes, é a qualidade do treino. A diferença é magnitude do resultado, não o mundo paralelo do treino. Pegou? Pegou a visão? A frequência de treino continua naquela recomendação. Pelo menos 2 vezes cada musculatura na semana. Uma vez você vai ter resultado, se você treinar o seu músculo uma vez na semana, você vai, mas é muito mais limitado. Por isso que as recomendações mais otimizadas são entre 2 a 3 vezes na semana, pensando sempre no longo prazo. Em alguns cenários que a gente poderia imaginar, sim, treinar uma vez na semana, peito, costas, beleza, mas você quer o quê? Você quer os melhores resultados. Então já vamos treinar da forma optimal, se você não tem nenhuma barreira. Não, mas eu gosto de treinar assim. Do que você gosta mais? De treinar assim ou dos seus resultados? De ter maiores ganhos de força e muscularidade? Ou de treinar assim? Olha, o treino é um meio. Eu viso o fim. Eu viso os meus ganhos de força e meus ganhos de músculo. O que você visa? Você visa a diversão do momento? Eu olho sempre distante, longo prazo. Retornando aos grandes ganhos. Então tu, natural, vai ter aqueles grandes ganhos dos 2, 3 primeiros anos. E se você foi um bom natural, quando você hormonizar, talvez você não tenha um ganho tão expressivo assim nos 2, 3 primeiros anos. Você tem ali nos primeiros meses. E depois, durante os anos, você vai lapidando, digamos assim, lapidando. Você não pode esperar que todo bulking cut que você fizer, você vai ganhar 10 quilos. Não, isso é irreal. Isso é irreal, totalmente irreal. Depois do iniciante, o jogo vira. É detalhe, é constância, é ajuste fino. Então, de forma muito simples, cara. Texto te deixa mágico? Não. Estudo prova que o treino não importa? Não. Natural tem treino X, hormonizado tem treino Y? Caricatura, mentira. Bro Split é inútil sempre? Ó, entre nós aqui, é uma bosta. Mas pode funcionar, mas tende a ser menos eficiente. Quanto mais hormônio, melhor sempre? Não, porque a gente também tem um grau de saturação, senão a gente já teria Hulks, homens de 200, 300 quilos de músculo. Mas não é isso que acontece. A partir de um ponto, a tua resposta pode até reduzir, pode até piorar de uso de encantamentos. Mais proteína é sempre igual a mais músculo? Não. Natural tem que fazer cut longo sempre? Não necessariamente, depende do ponto do off, mas tende a ser mais aproveitado um cut mais longo para o natural. O hormônio ele não muda o que funciona, ele muda o quanto e o quão rápido funciona. Os princípios são os mesmos, intensidade, volume, frequência, progressão. A diferença real está na margem do erro, na tendência a ganhar mais massa muscular, na tolerância à restrição calórica. Você quer ter os melhores resultados? Então otimize o seu treino, faça os ajustes dietéticos necessários e tenha constância. Não reduza tudo ao hormônio. Ponto.
Essa era a minha mensagem para o vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto!